Desejo com muita alegria saudá-los com a paz do Senhor. Sinto-me bastante honrado. Quero exteriorizar a minha alegria por estar nesta noite com os irmãos. Louvar a Deus por esta tão sublime oportunidade de poder participar deste culto e também o culto de comemoração, de certa forma, o culto de aniversário. Louvo a Deus por este departamento que tem trabalhado tão afinco. Os seus frutos podem ser vistos e glorificados em nome de Jesus. Agradecer a Deus pelo pastor, uma alegria em revê-lo e vê-lo gostando de plena saúde. Meus queridos irmãos, queira por bondade abrir a sua Bíblia. É um culto missionário e a palavra vai se destinar a esta temática ou a esta ideia. Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Verso de número 8, melhor, de número 9. Versículo de número 9. Os irmãos que acharam, queiram por gentileza dizer amém. Amém. Vamos ler alguns versículos, um tanto extensivo, mas necessário para meditarmos nesta noite. Capítulo 4, versículo de número 9, segunda epístola de Paulo a Timóteo, diz-nos assim: procura vir ter comigo em breve, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma consigo a Marcos e traze-o, porque ele é muito útil para o ministério. Mas a Tíquico envia a Éfeso, e quando vieres, traz a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o letoeiro, me tem feito muito mal. O Senhor lhe recompense segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque ele resiste muito às nossas palavras. Ninguém esteve ao meu lado na minha primeira defesa. Pelo contrário, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja imputado. O Senhor, porém, esteve ao meu lado e me confortou, para que fosse por mim cumprida a pregação e eu visse todos os gentios. E fui livre da boca do leão. O Senhor me livrará da boca desta obra e me levará na salvo para o seu reino celeste. A ele seja dada toda a glória pelos séculos dos séculos. Eu digo amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, Paulo, sem dúvida, ele foi um dos maiores missionários, ou por que não dizer, o maior missionário que alguém possa ter ouvido acerca de sua trajetória. Paulo, de fato, ele é um exemplo
o exímio exemplo de alguém que se dispõe a fazer a obra do Senhor, ainda que as dificuldades venham como recompensa. Mas Paulo, ele tinha em mente a única coisa que lhe dava prazer e satisfação era a pregação do Evangelho. Paulo, todos nós aqui sabemos, era um perseguidor, alguém que perseguia com muita fúria a igreja do Senhor. Paulo era tão perverso na sua mente, no seu coração, acerca da palavra de Deus, acerca de Jesus. Paulo era tão perverso que a história conta que Paulo, quando capturava os crentes, quando capturava aqueles que se diziam discípulos de Jesus, depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, Paulo passou a perseguir a igreja com muita fúria. Paulo passou a perseguir aonde se ouvisse falar que havia um discípulo de Jesus. Paulo ia com fúria, Paulo ia com alguns guardas, na tentativa de pegar os crentes, capturá-los e levá-los ao julgamento. O julgamento era tão severo, o governador da época lançava alguns crentes no Cleópatro, que era um lugar onde se reuniam as pessoas para ver jogos e ouvir algumas coisas. E quando soltava estes crentes naquela arena, aonde os gladiadores brigavam, as pessoas soltavam leões, e as pessoas gritavam gritos de prazer por ver aquelas pessoas, por ver aqueles crentes que diziam que eram seguidores de Jesus, sendo triturados, sendo massacrados por aqueles leões da época. Paulo era tão perverso, e quando Paulo pegava os crentes, ele pegava as irmãs, ele amarrava as irmãs pelos cabelos, nas suas éguas que ele comprava no Egito, e batia nas éguas com as irmãs amarradas pelos cabelos, e as éguas corriam desesperadas, devido às pancadas levadas, arrastando as irmãs pelas ruas. E quando as éguas se cansavam devido àquela correria, queriam recolher as éguas, era notório, dava para perceber que só ficava pendurado, amarrado algumas vezes o corpo daquelas irmãs mutilado, sem pernas, sem braço, e por muitas vezes apenas a cabeça. Era a ira de Paulo, era a indignação de Paulo com a pregação de Jesus Cristo. Paulo era tão perverso que um dia Paulo ouviu e viu um jovem por nome de Estevão pregando o Evangelho e gritando, dizendo na praça de Jerusalém que Jesus estava vivo. Paulo ficou tão indignado quando ouviu aquilo, que começou a maquinar uma forma de destruir aquele jovem. E ele percebeu que aquele jovem missionário, ele ia todas as manhãs na praça de Jerusalém para dizer uma única coisa: ó povo de Jerusalém, saibais que Jesus está vivo. Aleluia! A cruz não foi capaz de segurá-lo, o túmulo não foi capaz de prendê-lo, ele está vivo. Era a pregação de Estevão. Paulo ficava tão indignado com isso, porque na mente de Paulo, Jesus estava morto, no coração de Paulo, Jesus estava sepultado. Mas Paulo se enganou quando Paulo se depara com este jovem, cheio do Espírito Santo, com uma pregação muito empolgante, e com a pregação que penetrava o coração de qualquer ouvinte. Paulo então pensou e disse: é necessário matá-lo. Paulo então começa a organizar uma forma de matar Estevão, e a única forma de matar Estevão para servir de mártir. O que é isso, pregador? Mártir significa alguém que fica na memória daqueles que estão pensando. Ou seja, Estevão teria que servir de exemplo. Todas as vezes que alguém pensasse em pregar, teria que lembrar de Estevão, que foi morto a pedrada. Paulo então pega Estevão, leva Estevão para o seu púlpito, que era a praça de Jerusalém, reúne alguns homens acima de 30 anos de idade, que era permitido pela lei de Jerusalém, pela lei dos judeus e pela lei dos fariseus. Apenas estes homens acima de 30 anos de idade, eles poderiam tomar então uma decisão, e começaram a pegar pedras
e jogaram pedras naquele jovem, e Paulo ficou com as mãos, aleluia, agarrado em suas mãos com a capa de Estevão. Era como que Paulo dissesse: eu estou aqui com a capa dele, para mostrar que ele perdeu, para mostrar que eu consegui calar, para mostrar que a obra missionária não anda, para mostrar que Jesus não será pregado em lugar nenhum em Jerusalém. Eu estou com a capa dele, para quem perguntar acerca de Jesus, eu falar: aqui está a prova de que eu acabo com quem falar deste nome aqui novamente. Glória, aleluia, Deus. Apedrejaram Estevão, e no momento em que as pedras vai pegando Estevão, para surpresa de Paulo e para admiração de todos, a Bíblia diz que Estevão olha para o céu e começa a expressar em voz alta, para que todos que estivessem na praça ouvissem. Estevão dizia: eu estou vendo o céu aberto, aleluia, e sabe quem está em pé à direita de Deus, olhando para mim? É Jesus Cristo, o meu Salvador, aleluia. Sabe por quê, irmão? Quando alguém predispõe e quando alguém se dispõe a pregar a palavra de Deus, ele pode levar pedradas, porque isso é necessário, mas tem um detalhe: ele nunca vai olhar para o chão, ele só olha para o céu. Porque pregador, porque missionário, ele só tem uma direção, é olhar para o céu. Ele olha para cima, e tem um detalhe, querido: o céu abre para ele e ele enxerga a realeza do trono de Deus. O céu está aberto. A Bíblia diz que Estevão caiu morto, e Paulo ficou com o coração orgulhoso, mas com uma coisa na cabeça: ele viu Jesus. Ele viu Jesus, eu não vi, ele viu Jesus. A Bíblia diz que Paulo, no dia seguinte, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, no dia seguinte, com o coração cheio de ira, foi perseguir os crentes que estavam em Damasco. Paulo reuniu alguns soldados que serviam a ele, porque ele era membro do Sinédrio, e passou a perseguir, ou seja, ele foi com muita fúria para destruir os crentes que estavam ali, que fugiu depois da morte de alguns irmãos. Eles fugiram para lá, e Paulo disse: eles estão fazendo o que lá? Estão pregando o Evangelho, estão pregando acerca de Jesus. Por onde ele passa, as pessoas dizem assim: lá vai o seguidor de Jesus, lá está o seguidor de Jesus. Todo mundo quer parar para ouvir o seguidor de Jesus. As palavras dele são doces, porque falam de Jesus, aleluia. Ninguém quer ficar sem ouvir acerca de Jesus. E Paulo começa então a planejar um ataque de surpresa. E a Bíblia diz que Paulo segue juntamente com alguns soldados, e quando Paulo está entrando na cidade de Damasco, aparece para ele um supetão de luz, aleluia, um relâmpago na sua frente. Paulo cai no chão como cego, sem enxergar nada, e uma voz fala com ele dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você já não percebeu, Paulo, que não adianta lutar contra os aguilhões? Aleluia. Você não percebeu ainda, Paulo, que não adianta lutar contra a missão da igreja? Não adianta lutar. Você pode brigar, você pode bater de frente, mas a missão vai ter que continuar, porque você não está perseguindo a igreja, você está perseguindo a mim. Glória a Deus. Aleluia. Você está perseguindo a mim. Glória. Aí Jesus diz assim: mas entra na cidade. Entra na cidade. E Paulo entra carregado por algumas pessoas que ali estavam. A Bíblia não especifica quais pessoas eram, porque as pessoas que estavam com Paulo ouviu a voz, e quando ouviu a voz ficou tão atemorizado que ficaram mudos e paralisados. Eles não falavam nada e não se moviam do lugar. Sabe por quê, irmão?
também faz parar, a voz de Jesus faz viver, mas a voz de Jesus também faz matar. A voz de Jesus, aleluia, faz descer a sepultura, mas a voz dele também faz retornar da sepultura. Ele é poderoso e isso é que interessa. Ficaram parados e alguém conduziu Paulo à entrada da cidade. E quando Paulo entrou, levaram Paulo para a casa de Judas, que era um discípulo de Jesus que havia aceitado naquela cidade. E quando Paulo estava lá, Paulo passou 3 dias sem enxergar, sem comer e sem falar nada. Paulo ficava apenas com aquela voz na cabeça: você não pode, aleluia, lutar contra isso. Paulo, isso nunca vai parar. Paulo, isso nunca vai encerrar. Alguém pode até não querer fazer, mas sempre vou levantar alguém para fazer. Alguém pode até não querer ir, mas eu sempre vou levantar alguém para ir. Alguém pode não ter disposição e nem desejo para ir, mas sempre vai haver um coração desejoso para fazer. Paulo nunca vai parar. Isso nunca vai parar. Não adianta lutar contra, porque isto não para. Era só isso que Paulo pensava. Aí Jesus falou com outro crente. Eu acho isso interessante demais, hein? Jesus fala com outro crente por nome de Ananias. Ananias era um opinioso. Aí Jesus disse assim: Ananias, vem cá, você conhece Judas? Conheço demais, Jesus. Sabe onde ele mora? Sei, Jesus. Pois vai lá. Porque tem um camarada lá que ele nasceu em Tarsus e está lá hospedado na casa de Judas, aos cuidados de Judas. Vai lá, você vai orar por ele. Ele está cego, as escamas vão cair dos seus olhos e ele vai ter uma outra visão das coisas. Vai lá. Aí Ananias pensa, para um pouco e já soube, porque Paulo estava lá 3 dias. A multidão, a cidade começou a falar: sabe quem está na casa de Judas? É o opressor. Sabe quem está na casa de Judas? É o matador de crente. Sabe quem está na casa de Judas? É aquele que matou Estevão, que mandou matar Estevão. Sabe quem está na casa de Judas? É aquele que pegava as irmãs pelo cabelo, amarrava nas éguas do Egito e soltava elas pelas ruas, e elas trituravam na carreira, naquela velocidade. Quando as irmãs batiam nas pedras no chão, as irmãs se estraçalhavam e morriam de uma morte terrível. Sabe quem está lá? É a pior pessoa que alguém pode se deparar. O nome dele é Saulo de Tarsus. Aí Ananias parou e disse: Jesus, espera um negócio aí. Eu já ouvi falar muito desse camarada. Olha, Jesus, ele não presta. Ele mata crente, ele persegue crente, ele tem ódio de falar, tem ódio de alguém que fala do teu nome. Jesus, pega outra pessoa aí, escolhe alguém melhor, deixa esse camarada para lá, deixa ele na sua cegueira. Aí Jesus olhou para ele e disse: rapaz, você não gosta dele, você não gosta da pregação dele, você não vai com a cara dele, aleluia, mas ele é para mim um vaso escolhido, aleluia. Você pode não gostar dele, mas para mim ele é vaso. E tem um detalhe: ele é escolhido. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Ser vaso é fácil, ser escolhido é uma outra história. Ser vaso é a coisa mais fácil do mundo. Ser escolhido é um detalhe. Ou seja, quando Jesus ele é escolhido, para mim ele é escolhido, sabe o que Jesus estava dizendo? Eu coloquei o dedo nele desde o dia do seu nascimento, e para onde ele ia, eu ia com o meu dedo. O que ele fazia, eu estava lá. Aleluia. Se ele fosse para cá, o meu dedo estava em cima dele. Se ele viesse para cá, o meu dedo estava em cima dele. Mas chegou um momento que eu não só botei o dedo, eu peguei ele na mão e disse: agora você não sai mais daqui. Ele é escolhido, rapaz. Ananias vai, ora, e as escamas caem. Paulo tem uma visão de tudo. Paulo agora já está completamente convertido. O desejo de Paulo é conhecer Pedro e Tiago. E Ananias leva. E quando Paulo entra em Jerusalém, Paulo já entra como missionário de fato, gritando, dizendo assim: olha, eu estou diferente.
Aleluia. Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu matava, não mato mais. Eu destruía, não destruo mais. Agora eu estou diferente, porque eu me encontrei com ele a caminho de Damasco, e ele falou comigo e eu falei com ele. E tem um detalhe: ele disse que eu fui escolhido. Ele me escolheu para uma obra, para uma coisa, mas eu sinto que é para pregar o evangelho. Aleluia. Por onde eu passar, eu tenho que anunciar este evangelho. As pessoas pararam e ficaram observando acerca de Paulo e disseram assim: não, eu não vou acreditar muito, porque esse camarada é muito perigoso. Algumas pessoas não acreditaram e outras acreditaram, mas quando Paulo está na porta de Jerusalém, na porta do templo, na porta da casa aonde os crentes se reuniam, aparece para uma reunião convencional um crente por nome de Barnabé. Ele iria receber um campo missionário, e quando Barnabé entra, Barnabé percebe aquele jovem pregando o evangelho, pregando ali o seu testemunho na frente da porta aonde iria ver o culto ao Senhor. E quando Barnabé se aproxima, pergunta a ele dizendo assim: ei rapaz, o que é que você deseja? Aí Paulo diz assim: eu desejo conhecer Pedro, eu quero falar com Pedro, eu quero ter alguns dentinhos de prosa com Pedro. Aleluia. Aí Barnabé leva Paulo até Pedro. Pedro começa a passar para Paulo todas as suas experiências. Paulo passa 15 dias com Pedro, mas parece que as ideias não batem muito bem, porque Pedro queria limitar a pregação, já Paulo queria expandir a pregação do evangelho para todo mundo, seja judeu, seja gentil, ou seja grego. Paulo não tinha esse negócio. Paulo dizia assim: aonde houver alguém, a palavra tem que ir. Aonde houver alguém, a palavra tem que ir. Seja ele branco, seja ele negro, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele mendigo, seja ele que mora no palacete, mas a palavra tem que ir até ele. Ele tem que conhecer acerca de Jesus. Aí Pedro dizia: não, peraí, isso tem que ficar só para os judeus. Vamos guardar isso só para os judeus. É Paulo não. Parece que houve ali um desentendimento a priori. Então Paulo segue seu rumo, e Barnabé recebe o campo missionário lá em Antioquia, que era um campo enorme. E quando Barnabé está lá em Antioquia, 14, 15 anos depois, aí o Espírito de Deus fala com Barnabé dizendo assim: vai lá, chama Paulo e coloca ele para trabalhar aqui. Paulo estava cheio de desejo, irmão, para pregar o evangelho, porque Paulo tinha no coração desejo de anunciar Jesus. E quando Barnabé faz o convite, Paulo não pensa duas vezes, vai para Antioquia, e começa então a sua obra missionária em Antioquia. Muitas pessoas se convertem. Paulo então sai nas suas viagens missionárias, viagens perigosas, e em uma dessas viagens Paulo entra em uma casa, aleluia, e começa a pregar. Paulo prega até meia-noite, e havia um jovem que estava na janela, um jovem por nome de Eutico. Eutico está observando Paulo, mas Paulo se estendeu na pregação, foi até meia-noite, e já era tarde demais, e Eutico ficou com sono, devido à fumaça das lamparinas que saía, deixou ele um tanto tonto, e ele caiu da janela do terceiro andar, caiu lá embaixo, quebrou o pescoço e morreu. Aí alguém vai lá tentar ressuscitá-lo, mas havia um homem de bastante experiência que estava naquela cidade. Ele tinha um nome de doutor, muitos chamavam ele de doutor vindo do Egito, porque ele estudou no Egito a medicina mais moderna daquela época. E quando ele fez o seu diagnóstico, ele disse: este jovem está morto, não adianta mais fazer nada por ele, reúne a família, prepara o velório, porque ele quebrou o pescoço e não existe mais vida neste jovem. De repente, no meio da multidão, lá vem um camarada com uma capa, aleluia, e ele se destacava por conta dessa capa. E de quem era a capa, pregador? É a mesma capa que ele segurou lá, é a capa de Estevão. E quando ele vai entrando com aquela capa, aleluia, aí ele dizia assim: saiam, deixa eu
eu passar, deixa eu falar com ele. E alguém diz assim: Paulo, ele está morto. Aí Paulo disse assim: não, ele não está morto. Aleluia. Aí esse doutor pula na frente de Paulo e diz: ele está morto. Eu estudei medicina durante muitos anos da minha vida e posso afirmar categoricamente que ele está morto. Aí Paulo olhou para ele e disse assim: como é o seu nome, rapaz? Ele disse: meu nome é doutor Lucas. Aleluia. Eu sei que ele está morto. Aí Paulo olha para ele e diz assim: então preste atenção no que vai acontecer agora. Você diz que ele está morto, mas para mim ele está só dormindo. Tira a capa, coloca em cima do jovem. Aleluia. Olha para o céu e diz assim: Jesus, pelo poder da tua palavra, ele torna a dar a ele a vida. Aleluia. E aquele jovem salta. Aí, aleluia, Paulo olha para o doutor e disse assim: eu falei para você, doutor, ele não está morto. Aleluia. Sabe por quê? Porque aonde Jesus está, aleluia, a morte não pode imperar. Aonde Jesus está, a morte não pode reinar. Só reina a vida. Paulo retorna a capa e veste o doutor Lucas, boca aberta. Eu nunca errei um diagnóstico. Já fiz todas as autópsias que alguém pode fazer e conheço alguém morto. Lucas chega até Paulo e diz assim: eu posso lhe acompanhar, peregrino? Aí Paulo diz assim: você que sabe. Será que você vai conseguir? E passou a acompanhar Paulo. E um dia Paulo entra em Jerusalém para pregar, porque o Espírito de Deus mandou ele ir. Ele foi. Quando ele chegou em Jerusalém, ele foi apedrejado terrivelmente. E já ele pulou o muro, caiu do outro lado morto. Aparente morto, mas não estava apenas desmaiado. Os seus amigos recolhem Paulo, levam para casa. Estava em casa um médico, e o médico foi tratar das feridas de Paulo. E quando o médico recolhe a roupa de Paulo para tratar dos hematomas, ele viu ali cicatrizes terríveis. E ele perguntou a um dos moradores, dizendo assim: me diga uma coisa, quem era esse camarada? Por acaso ele é um lutador, um gladiador? E alguém expressa dizendo: ele é um lutador, ele é um guerreiro, aleluia, que peleja uma batalha. Mas tem um detalhe: essa batalha já está ganha, mas ele peleja a si mesmo. E começa a observar as cicatrizes e diz assim: isso não é possível. Eu conheço os gladiadores romanos, e os gladiadores romanos, eles têm a menor altura de 1,80 m de altura, e ele não pode ser um gladiador para conseguir no seu corpo essas cicatrizes, porque ele tem apenas 1,60 m, e nenhum gladiador poderia ter 1,60 m e durar por muito tempo e obter no seu corpo essas cicatrizes. Mas me diga uma coisa: qual é a luta que esse camarada luta para obter essas cicatrizes? Aí alguém diz assim: a luta dele não é contra a carne e nem é contra o sangue. A luta dele é contra as potestades espirituais da maldade. Mas tem um detalhe: ele não para nunca. Ele não para nunca. Nunca ele vai parar. Louvado teu nome, Senhor. Paulo, depois de alguns dias, torna. Aí o doutor Lucas vai dar um conselho dizendo assim: olha, senhor Paulo, eu não quero me meter na tua vida, mas vou te dar um conselho: para de pelejar essa peleja, porque senão você vai morrer. Aí Paulo olhou e disse assim: longe de mim parar, eu não posso parar, aleluia, porque eu tenho que seguir pregando o evangelho a toda criatura vivente na terra. Eu não posso parar, porque o meu desejo é pregar o evangelho. Ou seja, um preso que ficava preso na sua casa, Paulo ficou preso, debilitado, devido sofrer algumas coisas. Paulo ficou debilitado, Paulo não podia mais escrever, Paulo apenas
enviou ao pastor Tito, e ele dizia assim: vem ter comigo depressa, aleluia, porque todos me abandonaram. E aqui eu tenho a primeira verdade da obra missionária. Sabe qual é a primeira verdade da obra missionária? É que você, aleluia, em dado momento vai estar sozinho, vai se sentir sozinho, vai se sentir abandonado. Todos vão te abandonar devido à perseguição, todos vão virar as costas devido a algumas coisas e vão dizer assim: não adianta pregar, não adianta evangelizar, esse povo é duro, o coração é duro, aleluia. Aí Paulo diz assim: todos me abandonaram, uns amaram o presente século, outros foram para outras cidades cuidar dos seus afazeres, apenas um ficou comigo, Lucas, e traz também a Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Sabe o que é isso, crente? Aleluia! É que na casa de Deus, é que na igreja, ninguém é descartável, todo mundo é útil, você é útil, todo mundo tem valor, todo mundo tem possibilidade de trabalhar para o Senhor. Seja o mais humilde, seja o mais inteligente, seja o que não tem nenhuma catedregação, nenhuma posição catedrática, mas tem direito, porque Jesus chamou para trabalhar na sua obra. E fazendo o que, pregador? Anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Traz Marcos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, Marcos. Eu já estou acelerado demais para terminar logo. Procura vir ter comigo, porque todos me abandonaram. Paulo estava sozinho. Paulo se sentiu sozinho. Por quê? Porque Paulo tinha uma equipe. Paulo tinha pessoas que oravam por ele. Paulo tinha pessoas que iam de frente com ele. Paulo tinha pessoas que eram ponta de lança com ele. Mas quando Paulo percebe que o seu tempo está chegando, as pessoas abandonaram Paulo. Aí Paulo diz assim: na minha primeira defesa, ninguém estava comigo, ninguém esteve comigo ali para me dar um incentivo, para me dar uma palavra, para me dar um olhar. Ninguém estava comigo. Era como que Jesus estivesse fazendo com Paulo a mesma coisa que aconteceu com ele. Quando Jesus foi julgado, Jesus estava sozinho. E quem estava com Jesus ali, de longe entre a multidão, abandonou Jesus antes que o galo cantasse 3 vezes. Jesus estava sozinho, Paulo estava sozinho também. Aí Paulo segue dizendo: manda Tito, e vai dando algumas ordens pastorais, porque a carta aqui é carta pastoral. Eu acho interessante o texto bíblico, porque Paulo diz assim, já no capítulo de número 19, Paulo começa a saudar os crentes, a Priscila, aleluia, a Áquila. Paulo vai saudando, e no meio da saudação Paulo diz assim: vem depressa e traz também a capa, mas chega antes que o inferno chegue. Me traz a capa, porque os dias de frio vão chegar. Os dias de frio vão chegar e eu preciso da capa. Aleluia, glória a Deus. Sabe qual é a segunda verdade? Verdade missionária que eu aprendo aqui. É que todos nós precisamos de um revestimento. Sabe por quê? Porque sempre dias de frio vai chegar na nossa vida. Mas se nós estivermos revestidos com a capa, aleluia, o frio pode vir, pode até bater, mas não vai atingir os seus ossos, não vai atingir a tua integridade, não vai atingir a tua intimidade, porque você está com a capa. Era isso que Paulo estava dizendo, porque quando o frio chegasse, Paulo tinha que estar agasalhado. O que Paulo queria? A capa. Que capa era essa, pregador?
acompanhou ele em todo o ministério. É a capa que acompanhou ele desde o início. E o que a capa fala para nós? Capa fala de intimidade. Capa fala de comunhão. Capa fala de serviço prestado. Capa fala, aleluia, de oração. Capa fala, aleluia, de estar revestidos de poder e autoridade. Aleluia. Diga para pelo menos 3 pessoas do teu lado, diz assim para ela: não perca a capa que Jesus te deu. Não jogue fora a capa que Jesus te deu. Não jogue fora a oportunidade da comunhão. Não jogue fora a oportunidade da intimidade com Jesus. Não jogue fora a oportunidade que você tem de falar com o Espírito Santo, de sentir o Espírito Santo, de sentir o fogo do Espírito Santo, de sentir Ele te aconselhando, te ajudando, dando graça, força para poder prosseguir nesta jornada. Me traz a capa antes do inverno. E o que inverno fala para mim encerrar? Inverno fala de lutas. Inverno fala de solidão. Inverno fala daquele momento que você está no meio de todo mundo, mas você se sente só. Você se sente só. Todas as pessoas estão olhando para você, mas você sente-se invisível. Ninguém vem para te dar uma palavra, sabe por quê? Porque ninguém consegue notar o que você está sentindo. Sabe o que é isso? Falta da capa. Aleluia. O inverno vem nas horas mais impróprias. O inverno vem quando você estiver debilitado. O inverno vem quando você estiver sofrido. O inverno vem quando você estiver com feridas pelo corpo. O inverno vem na tentativa de te abafar, na tentativa de destruir você. Mas tem um detalhe: se você estiver com a capa, aleluia, o inverno não vai conseguir atingir você. Ele vai passar porque você está com a capa. Oh, aleluia. Glória a Deus. A capa. Sabe qual foi o maior sucesso de Eliseu? O maior sucesso de Eliseu não foi a sua oração, dizendo que queria poder dobrado de Elias. Não foi. O maior sucesso de Eliseu foi porque Eliseu ficou atento quando a capa de Elias caiu. Aleluia. E sabe o que ele fez? Ele pegou a capa, dobrou a capa, botou debaixo do braço e levou. E quando a coisa apertou, e quando o povo queria um profeta, queria alguém para falar, e não tinha ninguém, apenas os alunos de profeta, e todos os alunos queriam, mas Deus tinha que estar no negócio. E Deus não estava com os alunos, que era ensinado por Elias. E Eliseu não era aluno da academia de profeta. Eliseu era apenas um boiadeiro. Era alguém que estava por trás da terceira junta de boi. Era um boiadeiro. Mas quando a multidão queria um profeta, e não tinha um profeta, todo mundo queria ser profeta. Aí sabe o que aconteceu? Eliseu vestiu a capa. E quando Eliseu vestiu a capa, o machado caiu. E quando o machado caiu, alguém correu desesperado dizendo: ei, profeta, o machado caiu e o machado é emprestado. Aí Eliseu disse: fica tranquilo, pega o cabo aí. Aleluia, estendeu o cabo. Aleluia, e o machado flutuou, entrou no cabo. E Eliseu disse: está aqui o machado novamente. Está aqui o machado novamente. Aleluia, Deus te deu uma capa, usa. Oh, aleluia. Quantos podem adorar a Ele? Quantos podem adorar a Ele? Ele te deu a capa, então usa. Ele te deu a capa, então usa. Ele te deu a capa, então usa. Aleluia. E que capa
Jesus disse assim: e eu vos dou. E eu vos dou poder. Aleluia. Para quê? Para pisar em serpentes e escorpiões e curar os enfermos em meu nome e falar novas línguas. E se aparecer um demônio atrevido, mete a mão nele, expulsa no meu nome, porque eu te dou poder. Mas cadê a capa, pregador? Capa, ela só serve para um revestimento. Por exemplo, eu estou de paletó, eu estou revestido. Se eu tirar o paletó, eu estou vestido. Mas quando eu visto o paletó, eu estou revestido. Aí Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de quê? De poder, de poder, de poder, de poder, de poder. Oh, aleluia, glória a Deus. Quantos querem poder, quantos querem poder? Poder de Jesus, poder de Jesus. O poder da palavra, o poder que transforma, o poder que tira o cativo do seu cativeiro, o poder que liberta, o poder que restaura. É o poder de Deus. Aleluia. Fica de pé comigo, crente, só um minuto, só um minuto. Eu prometo que é só um minuto. Aleluia, só um minuto. Aleluia, para que nós venhamos orar nesta noite, mas orar mesmo, orar com vontade, orar como que Jesus estivesse do nosso lado, orar como se o céu, aleluia, fosse aqui nessa igreja. Mas ora mesmo, crente, ora, aleluia, para que a capa venha antes do teu inferno. O teu inferno, ele vai vir, mas se você estiver com a capa, o inferno não vai afetar a tua existência. Missionária dessa igreja e vão ficar estupefatos e vão perguntar o que é aquilo, aleluia, e pessoas vão dizer: eu tenho a capa, eu estou com a capa, eu estou com a capa, aleluia. O inferno passou, a frieza não faz parte da minha vida, porque eu tenho capa, eu estou com a capa. Pega na mão dele que o fogo vai pegar. Pega na mão dele que o fogo vai pegar. Aleluia. Pega na mão dele que vai incendiar tudo aqui. Aleluia. Aleluia. Se tem algum crente do teu lado que está passando por este inferno, aleluia, ele vai receber a capa hoje. Ele vai receber a capa hoje. Capa de autoridade e de poder de Deus.
nome esteja com seus filhos, guardando, revestidos em nome de Jesus. Pai querido, é o que nós te pedimos, e somente aqueles que já estão sentindo agora o poder, a manifestação do Espírito de Deus, levante a mão para cima, adore a Ele, adore a Ele. O teu inverno, Ele vai passar. Jesus como teu Salvador, que deseja ser revestido hoje.